Olá, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero desejar a vocês sejam bem-vindos ao meu canal, né? Através dessa plataforma, continuarmos nossos estudos. Essa é a nossa terceira aula, né? E nós vamos prosseguir aqui com tipologia textual, isso mesmo, tipologia textual. Através do Colégio Alfenísia Freire, vamos continuar nossas aulas, enquanto nós não nos encontramos presencialmente nas salas de aula, certo? Nessa aula 3, nós vamos estudar tipologias textuais. Quais são as tipologias textuais? E vamos iniciar com tipologia narrativa, certo? Vamos indo. Tipologia textual. Bem, aí vocês perguntam, mas texto é texto, eu vou ler qualquer texto, nem sei que ali é um texto, mas cada texto, ele se enquadra numa tipologia, né? Porque ele tem características, elementos essenciais, estruturais, para que eu possa enquadrar aquele texto numa descrição, numa narração, numa dissertação, numa injunção, certo? Então, olha, por que é importante também nós estarmos falando de tipologia textual? Porque são as tipologias que são cobradas no Enem, em vestibulares, em concurso. A professora, eu achava que só cobrava uma, que é a produção de texto. Não, senhor. Ele traz as outras tipologias lá nos textos, e pede até as características, interpretações, e vocês têm que ter o conhecimento geral. Não pede a escrita, porque a escrita é só o dissertativo argumentativo, não é? Que nós temos que treinar o ano inteiro, né? Desde o fundamental menor até o maior, até o ensino médio, ultrapassando aí o ensino médio, universidade, concurso, sempre vocês vão estar em contato na escrita, para escrever, certo? Então, olha, para agora nós vamos estudar de forma geral, não é? O que é a tipologia textual. Eu não vou cobrar de vocês os gêneros dessa tipologia, certo? E sim, de forma geral, se vocês identificam que aquele texto, ele vai se enquadrar numa descrição, numa narração, numa dissertação, numa injunção, certo? Olha, os textos, eles funcionam como modo organizado, sendo limitados, não é? Porque eles têm que se enquadrar e ter a função, a estrutura para que possa ser enquadrado naquele tipo de tipologia textual. Os gêneros textuais são chamados de textos materializados encontrados no nosso cotidiano. E geralmente vocês acabam produzindo, conversando e trazendo essas tipologias no dia a dia. Só que não lembram que tem as características, os elementos, né, e acham que não vão saber o que é difícil, é complicado, e não é. Acabamos utilizando cada gênero, cada tipologia dia a dia, no cotidiano, né? Olha, apresentam características sociocomunicativas definidas por seu estilo, função, composição, conteúdo, canal, certo? Veja que quando eu trabalho uma tipologia, eu sei que eu posso utilizar essa tipologia para determinado público, em determinado meio, em determinado conteúdo, não é? Então, essas tipologias, elas são essenciais para a nossa comunicação. Por isso que ele diz, sociocomunicativas, ela trabalha a parte social para apresentar e melhorar a comunicação do nosso dia a dia, certo? Quando você escreve um bilhete ou uma carta, quando se envia ou recebe um e-mail, ou usamos o Face, a MSN, que hoje também nos usam, né? Estamos utilizando diversos gêneros textuais, que eles vão se enquadrar em uma tipologia textual, mas será um gênero que terá umas características específicas para que se enquadre nesse gênero,
não é? Nessa tipologia, ele vai ter uma característica, então ele vai se enquadrar em tal tipologia. Não é verdade? Por exemplo, como o nosso processo de comunicação ele é dinâmico, assim como as tecnologias. Hoje, com o avanço da tecnologia, nós podemos continuar nossas aulas através do mundo virtual, do espaço virtual, não é? Mas percebam que essas tipologias, elas têm uma intenção e uma função. Quando vocês escrevem um bilhetinho é algo simples, né? Algo que você manda o coleguinha na sala de aula, né? Você escreve ali rapidinho um bilhete. Uma carta já algo mais formal, né? Algo mais até romântico, né? A depender. Mas hoje a carta ela está em menos uso. É difícil você receber uma carta do parente que mora lá em São Paulo. Não é difícil você receber uma carta de um parente que mora lá no Rio Grande do Norte, né? É difícil. Então, veja, por que é difícil? Justamente por conta da tecnologia. Hoje, alguns gêneros ficaram em menos uso e outros ganharam ascensão, né? Tem mais facilidade, até por conta da rapidez. Hoje você não passa nem 10 minutos para receber uma mensagem, não é? Você manda uma pergunta e você quer a resposta no mesmo instante. Então, não é como carta, né, que se escrevia e demorava um tempo para chegar, certo? Tem essa dificuldade. Ah, mas não se utiliza carta? Sim, são cartas formais, não é? Cartas abertas, que até você vê por aí, até aí no Instagram, na internet, né? Quando tem espaço, carta aberta. Algum leitor pode escrever uma carta aberta para a direção, a prefeitura, né? Tem uma posição diferente. Então, nós vamos ver que o gênero carta ele pode se enquadrar em uma dessas tipologias. Nós vamos ver que o e-mail pode se enquadrar em uma dessas tipologias. Nós vamos ver que bilhete, não é? E assim, cada gênero textual ele tem suas características que são essenciais para se enquadrar nessas tipologias. Ainda temos a tipologia dialogal, né, que eu não trouxe, ela é bem simples, eu vou tentar acrescentar nas últimas aulas. Porque nessa primeira aula nós vamos ver só elementos, vamos estudar só elementos da narração, certo? Então vamos lá? Olha, tipologia textual. Existem algumas modalidades textuais, mas todas elas se valem informações de composições que podem ser classificadas, né? Como assim, modalidade dos gêneros, né? Então, vocês vão ver que esses gêneros, eles podem se enquadrar na narração, na descrição, na dissertação e na injunção. Então, cada um deles, eles podem estar aí porque ele tem característica geral, né? Estrutura geral para ser narração, para ser descrição, dissertação e injuntivo, certo? Então, esses gêneros, aí vocês podem perguntar aí, professora, e esse gênero? Tem vários, são vários gêneros que vão estar na narração, são vários gêneros que vão estar na descrição, na dissertação e na injunção. Vejam que, por exemplo, quando eu vejo crônica, eu vejo que ela é narração, mas que ela tem algumas características específicas para que eu possa dizer que ela é uma crônica. Uma fábula, eu posso dizer, olha, é uma fábula, é narrativa, mas eu tenho características específicas para dizer que ali é uma fábula, entenderam? Então, elas vão estar com características gerais dessa tipologia e ter as específicas para nós estudarmos o gênero, certo? Gênero crônica, gênero conto, gênero fábula, não é? Então, vocês vão ver que elas apresentam essas características. Vamos continuar. Olha, o que vem a ser narração? Veja que a narração é uma tipologia que ela não fica presa, ela é dinâmica, ela é movimentada, ela tem personagens, elas têm que ter tempo, tem que ter uma organização. Então, para ser uma narração, nós vamos ver que narrar é organizar um texto com o objetivo de expor uma sequência de fatos reais ou imaginários,
Por exemplo, quando vocês veem a narração do jogo entre Flamengo e Vasco, vocês vão ver que lá o apresentador, o narrador, né, vai estar narrando essas sequências, né, de fatos reais. Né, e dinâmico e rápido, né? Uma hora a bola está com tá o jogador, depois está com o adversário, né? Então, é bem dinâmico, é bem rápido. Então, é real. Imaginário, porque vocês podem ir para o campo do paradidático, né, do romance, que vai estar trabalhando ali a narração de fatos imaginários, como o autor quer. Trazer essas informações, não é? Ali naquele enredo, em que personagens se movimentam, né, num certo espaço, à medida que o tempo passa. Está pautado em verbos de ação e conectores de tempo. Vocês vão encontrar, né, advérbios de tempo, né, conjunção ali que vai indicar tempo, não é? Vocês vão perceber isso na narração, certo? Olha, a narração, ela temos que perceber que tipo de narrador temos a ler, não é? E vocês, desde o ensino fundamental, já estudam narração, tipo de narrador, não é? Então, na narrativa, nós temos a primeira pessoa que participa dos fatos, não é? Ele pode ser até personagem, né? Principal ou não. Mas ele vai estar ali, narrando os fatos em primeira pessoa, certo? Então, na narrativa em primeira pessoa, o narrador participa ativamente dos fatos narrados, mesmo que não seja a personagem principal, o narrador, né, igual a personagem. Ele pode ser outro personagem, né, não é tão importante, mas ele está ali narrando os fatos em primeira pessoa. Então, quando você lê alguns paradidáticos que é narrado em primeira pessoa, o personagem, né, ele traz informações como ele se sente, né, a visão dele das outras circunstâncias, né, dos fatos, né, que ocorrem. Já a narrativa em terceira pessoa traz o narrador como um observador. Ele observa os fatos, ele não tenta influenciar você, né, a se motivar tanto, né, ter emoção, né, e sentimentos, né. Ele observa, diz lá os acontecimentos, né, na visão dele. Pronto. Que pode até mesmo apresentar pensamentos de personagens do texto, narrador, né, versus observador. Ele pode também trazer esses pensamentos, né, dos personagens, porque ele está ali na trama, né, para isso, para ser esse observador e trazer mais informações para nós, né, quanto ao texto, aquele fragmento, o parágrafo, né, enfim. A narração objetiva, subjetiva e observação. A objetiva apenas informa os fatos sem se deixar envolver, né? Ele só tem a intenção de apresentar esses fatos, não tem intenção de se envolver, não é? É de cunho pessoal e direto, objetivo. Né? Por isso que é objetiva. Quando você quer trazer alguma coisa objetiva, você não quer expor o que você realmente pensa. Né? Quer deixar aberto, né? Sem tentar influenciar. Bem assim é na narração objetiva. Né? A subjetiva, ela informa que leva-se em conta as emoções e sentimentos envolvidos na história. São ressaltados os efeitos psicológicos que os acontecimentos encadeiam nos personagens. Então, essa subjetiva, ela tem a intenção de trazer a emoção, os sentimentos, né? E as informações psicológicas dos personagens, né? Então, temos a objetiva direta, né? Que ela é direta, ela é concisa, né, de cunho impessoal. A subjetiva, ela tem essa intenção, né, de levar em conta essa emoção, esses sentimentos, fatos psicológicos que desencadeiam nos personagens. Observação. O fato de um narrador de primeira pessoa envolver-se emocionalmente com mais facilidade na história, certo? Estrutura narrativa. Vejam que, como eu disse a vocês, que
para a tipologia textual se enquadrar na narrativa, é porque ela tem uma estrutura. Eu não vou escrever um texto de qualquer forma, sem identificação de falas, sem identificação do tipo de discurso, né? Sem parágrafo, sem ponto, entendeu? Eu tenho que ter uma estrutura. Qualquer texto. Além da intenção, do objetivo, não é? Que eu tento trazer ali naquele texto, eu tenho que ter uma estrutura, um objetivo, para que ela se enquadre na narração, descrição, não é? Dissertativo, injuntivo. Eu tenho que ter uma estrutura para que eu possa dizer, ali é um texto narrativo. Eu não vou colocar um texto numa prova de vocês sem nenhum elemento estrutural. Como é que vocês vão identificar que ali será uma narração, uma descrição? Não é? Tem que ter uma estrutura, tem que ter uma organização também. Então, a organização, a estrutura da narrativa ocorre da seguinte forma. Nós temos a apresentação, complicação, o clímax, o desfecho. Né? Vamos lá. A apresentação. A parte do texto em que são apresentados alguns personagens e exposto a alguma circunstância da história, como momento, lugar, né? É o início. É o início daquela história, né? Dali vai evoluir, né? Até chegar a uma certa complicação, né? Que é o problema da personagem ou dos personagens ali, né? Que merece uma atenção maior. Então, a estrutura da narrativa, ele tem essa apresentação, de apresentar como era o personagem, não é? Como ele vem se evoluindo, não é? Quais são os problemas, os desafios, as dificuldades que ele tem, não é? Então, tudo isso tem que ter tempo, tem que ter lugar, tem que ter essa ação que vai ser desenvolvida. Né? A complicação é a parte do texto em que se inicia propriamente essa ação, né? Os problemas, as dificuldades, né? Acontece alguma coisa que modifica o estado inicial, quebra o início inicial. Né? O personagem estava ali sem nenhum problema, sem nenhum conflito e de repente algo aconteceu que desestruturou o ambiente familiar, o ambiente normal daquele personagem, daquele grupo de personagens, né? Na narrativa. Então, tem que ter uma complicação, né? Olha, o clímax. Na estrutura narrativa, esse clímax é o ponto em que está no auge do problema. Né? Esse problema está no auge e tem que encontrar uma solução. Algo para que eu já sei qual é o problema, já sei qual é a dificuldade, já sei onde está essa dificuldade, já sei quem está dificultando. Então, como vai ser? Aí nós vamos para essa última parte, que é o desfecho. Né? É a solução do clima, do conflito, produzido pelas ações dos personagens. Estabelece-se o equilíbrio, podendo haver um espaço para avaliação de tudo que foi narrado, né? Uma reflexão, né? Algo sobre isso. Então, olha, então, na estrutura narrativa, nós temos a apresentação, nós temos a complicação, o clímax e o desfecho. Né? E isso trabalha-se a estrutura narrativa. Quando eu pretendo escrever um texto, seja ele curto ou mais longo, né? Nós temos que ter intenção de produzir esse texto para trazer a apresentação do lugar, das personagens, do espaço, né? Para que depois comece a iniciar a ação da narrativa, né? Depois trazer o auge dessa complicação e, por fim, o desfecho dessa narrativa, certo? Outro aspecto importante da narração são os elementos da narrativa. Veja, quando eu começo a produzir um texto, quando eu vou ler um texto, eu sempre vejo se as informações ali se encaixam. Ou seja, se ali traz todas as informações possíveis para que eu possa identificar o ocorrido. Então, os elementos da narrativa não são diferentes. Né? Eu tenho que identificar o fato.
o que se vai narrar. Quando eu vou produzir um texto, se eu pedir um texto para vocês da tipologia narrativa, eu tenho que organizar meu texto. Primeiro eu tenho que pensar, né, colocar um esboço, né, um rascunho de como vai ser esse texto. Então, qual vai ser o fato? Não é? Por exemplo, às vezes o professor identifica para vocês, sugere um tema, né, para ficar mais fácil, não é? E assim direcionar o aluno a produzir um texto sobre aquele tema. Então, vamos pensar o fato, né? Qual vai ser o fato? O que vai ser narrado? O que vai ser narrado? O tempo. Se esse tempo vai ser de dia, de noite, no verão, no inverno, na primavera, né? No outono, não é? Enfim, a hora que isso pode acontecer, então tudo isso vai estar demarcando o tempo. O lugar, se esse lugar vai ser no espaço aberto, ou se vai ser na escola, se vai ser em casa, né? Então, independente, você tem que pensar qual vai ser o lugar dessa narrativa, né? Onde o fato se deu, né? Também, porque pode ser que você ambiente, né? Cada personagem em seu lugar, na sua casa, no seu apartamento, na rua, enfim, qualquer espaço, e pense onde vai ser que o conflito vai ocorrer, vai começar, né? Personagens, quem participou ou observou o ocorrido, né? Com quem, né? Então você tem que identificar ali também quem vai ser a personagem que vai ter maior dificuldade, né? Na narrativa, né? Qual vai ser a causa? O motivo que determinou a ocorrência? Qual vai ser o motivo? Qual vai ser o problema inicial daquele fato, daquele ocorrido, né? Aí você pergunta por quê, né? O modo, como se deu o fato? Como foi? Como foi que ocorreu isso, não é? E as consequências, que já é lá o finalzinho que vai fechar a sua narração, né, com o desfecho. Como vai ser, né, geralmente provoca um determinado desfecho, que é a consequência, né? Quando eu descubro quem foi que planejou algo, né, contra o personagem, né? Então, nisso você vai colhendo, né? Tem narrativas de suspense, né? Então você tem que ficar atento aos detalhes, né? As pistas que o narrador, né, o autor trouxe ali para você começar a desvendar, né? Quando você percebe um texto, não é? Ou às vezes quando você leu os livros, né? E aquele livro foi adaptado para filme, para seriado, e você às vezes não concorda com o final, porque você se familiarizou com um determinado personagem, queria que ele tivesse um final diferente do que o autor trouxe ali na narrativa, não é verdade? Então isso é bem corriqueiro, não é? Às vezes tem filmes que eles seguem a risca, não é? Aquele filme A Culpa é das Estrelas, né? Eu achei bem fiel aos fatos do livro, do paradidático, né? Do romance, achei bem fiel. Então, eu achei que foi uma adaptação boa. Pode ser que outras pessoas achem que não, mas que a atriz não ficou bem no papel, o ator, não é? Então, muitas pessoas começam a imaginar, quando lê, quem poderia desempenhar tal papel, não é assim? Então, esses elementos da narrativa, eles são imprescindíveis para que possam identificar as informações importantes da narrativa, certo? Então, não esqueçam. Na hora de produzir um texto narrativo, de informar o fato, tempo, lugar, personagem, causa, modo e consequência dessas ações, certo? Olha, um resuminho aqui. Os elementos da narrativa: os personagens, o tempo, o espaço, o narrador e o enredo. Vejam que nós vimos que esse enredo ele vai ter uma apresentação, não é? Uma estrutura, não é? Que é a apresentação, não é? A complicação, o clímax e o desfecho. Tudo isso vai estar dentro desse enredo, não é? Com os narradores, se vai ser narrador em primeira ou terceira pessoa, esses personagens, o tempo, o espaço. Então, são elementos que se estruturam dentro dessa tipologia narrativa,
mas são elementos importantes da nossa narrativa. Olha, narração. A narrativa do texto pode constituir-se de diferentes maneiras, como eu já disse a vocês. Esses gêneros, eles vão se enquadrar na narração porque eles têm maior características para ser de tipologia narrativa. E aí vocês vão ver que temos elementos, né, específicos para identificar, ali é uma tipologia narrativa, mas ele tem estrutura, não é, específica de uma piada, de uma peça teatral, de uma crônica, de uma novela, de um conto, de uma fábula, entenderam? Então, esses gêneros, eles vão se enquadrar na tipologia narrativa porque ele tem o quê? Essas informações específicas, né? Até para que eu possa identificar que no grande grupo da tipologia textual, esses gêneros, ele se enquadra na narração porque ele tem essas características de apresentar personagem, né? Identificar tempo, espaço, né? Então, ele tem tudo isso. Por exemplo, a crônica, ela é curta, né? Ela tem a característica de ser do dia a dia, né? O conto tem a intenção de ser reflexivo, a novela é maior, né? Mas ela trabalha com personagens, né? Mais personagens, né? Então tem isso. E aí, mas torna esses gêneros todos como exemplos de narração. Por exemplo, na empresa, essa modalidade pode ser encontrada em cartas, relatórios, memoriais, atas, entre outros documentos. Às vezes, a narração, ele toma outros aspectos, não é? Porque ele vai se enquadrar em outros gêneros. As cartas, que você pode narrar, os relatórios que você pode trazer as informações, né? Os memoriais, atas, né? Como ocorreu a reunião, né? Uma narrativa pode trazer falas de personagens entremeados aos acontecimentos, fazem uso de chamado discurso direto, indireto e indireto livre. Esse assunto nós vimos na aula 2, né? Quem ainda não assistiu, né? Quem ainda não viu o vídeo, vai lá, revise. Lá nós temos todas as estruturas, exemplos, conceitos e elementos para que cada qual desses tipos de discursos possam estar ligados aí e vão estar presentes na narrativa. Só trouxe nessa aula para poder relembrar que também estrutura, não é? E que aparece na narração de um texto, certo? Então, olha, por exemplo, nas empresas, esses outros gêneros nós vamos estudar no segundo semestre no assunto redação oficial, que é um assunto muito cobrado em concurso, em vestibular, né? Mais em concurso, nas redações oficiais, certo? Olha, só revisando aqui com vocês o tipo de discurso, né, que é o direto, que apresenta as palavras da própria personagem, né, como eles realmente conversaram, né, como houve o diálogo, e relembrando aqui para vocês, há algo gráfico que demarcam esses tipos de discurso, que são o travessão, os dois pontos e as aspas, o discurso indireto, que é como o narrador, né, transcreve como ocorreu o diálogo, na conversa ali entre as personagens, e o indireto, que é a mistura. Então, aqui vocês só vão ver, só para lembrar que na narração nós temos sim o tipo de discurso, certo? Olha, aqui é uma tipos de sequências textuais para vocês, né, organizarem aí, anotem no caderno de vocês para facilitar o estudo, certo? Olha, esses tipos de sequências textuais são marcados pela natureza linguística de sua composição. Ele se constitui aí nesses cinco tipos, fundamentados nos critérios e formas. Esse narrativo, que é o que estamos estudando, os descritivos, os expositivos e o argumentativo, vocês vão ver também que é uma subdivisão do dissertativo, né? E o injuntivo, que nós também vamos estudar na nossa última aula sobre tipologia textual, certo? Então, esse quadro aí bem que organiza direitinho para vocês essas tipologias, né? Anotem no caderno para que vocês fiquem
familiarizados com essas tipologias, organizando direito e tendo essa visão de entender que a tipologia textual são divididas em grupos e que cada grupo vai ter seu gênero textual. Olha, vamos a um exemplo de tipologia narrativa. Olha, como comecei a escrever? Fernando sabia. Quando eu tinha 10 anos, ao narrar a um amigo uma história que havia lido, inventei para ela um fim diferente, que me parecia melhor. É isso que os autores, não é, fazem. Resolvi então escrever minhas próprias histórias. Ali, o autor, a pessoa aí, ele se sentiu com vontade de escrever as próprias histórias. Durante o meu curso de ginásio, fui estimulado pelo fato de ser sempre melhor, sempre um dos melhores em português e um dos piores em matemática. O que para mim significava que eu tinha jeito para escritor. A partir dos 14 anos, comecei a escrever histórias mais sérias, com pretensão literária. Muito me ajudou, nesse início de carreira, ter aprendido datilografia na velha máquina de Hamilton, do escritório de meu pai. E a mania que passei a ter de estudar gramática e conhecer bem a língua me foi bastante útil. Então vejam que nesse momento nós percebemos que o texto é uma tipologia narrativa, né? Está escrito em primeira pessoa, quando eu tinha, né? Então ele demarca resolvi, né? A partir, então ele traz informações de que ele queria, né? Teve a intenção, achou que por ele ser um bom e por ele produzir bons textos, ele ia seguir carreira de escritor, certo? Vamos ver como atividade na prática. Vamos ler isso aqui. Leia o texto e informe qual tipologia textual é considerada. Então, quais são as tipologias que vocês viram lá no início? A narrativa, a descritiva, a dissertativa e a injuntiva. E vocês vão ver se esse texto em qual vai se enquadrar. Veja. São Paulo, um universitário morreu atropelado na Marginal Pinheiro, no sentido Castelo Branco, por volta das 0h desta quinta. Ao tentar ajudar o motorista, que estava com o carro quebrado, a Marginal Pinheiro esteve a faixa da esquerda interditada por quase 5 horas. Fábio Carvalho Silva voltava da faculdade junto com a namorada e uma amiga, quando ele parou o carro e desceu para ajudar o outro condutor. Um caminhão não conseguiu frear. O estudante foi atingido e morreu na hora, cerca de 1 quilômetro após a ponte de Jaguaré. Vejam que esse texto ele informa quem, onde, como, porquê, não é? Com quem. Então vejam que ele já trouxe elementos que eu vi lá que vai se enquadrar uma tipologia, não é? Vejam que ele diz o fato que ocorreu, morreu atropelado, onde? Na Marginal Pinheiros. Ele trouxe essa informação mais no sentido Castelo Branco. Ele disse a hora, 0h. Ele disse o dia, na quinta. E ele disse o que esse personagem, essa pessoa, não é, principal ocorreu. Lembrem-se que lá, quando nós vimos o conceito, nós vimos que narrar, ele pode narrar fatos reais e fatos imaginários, certo? Então, ele pode estar também um fato real da situação, certo? Olha, e o que ocorreu? Por quê? Qual foi o motivo? Qual foi a causa aí? Ao tentar ajudar um motorista que estava com o carro quebrado. Né? E o problema maior foi que, ao ajudar o outro condutor, quando ele desceu, né, o caminhão não conseguiu frear. Não é? Então, é algo que se deve ter muito cuidado ao ajudar o outro. É prestar atenção também se o que vou fazer não vai me prejudicar naquele momento. É importante. A situação de Fábio, no momento, ele disse o nome do personagem, né, da pessoa,
Então, como ocorreu, não é? Tudo isso. Então, esse texto, ele vai se enquadrar na tipologia o quê? Quem disse aí narrativa acertou. É uma tipologia narrativa, não é? Então, ele tem todos os elementos estruturais para que seja uma narrativa. A professora não é extenso? Não, não é. Mas ele tem essa característica de ser narrativo. Veja, ele apresentou com quem foi, com quem essa pessoa estava, o que essa pessoa foi fazer quando o problema inicial aconteceu, né? E se tornou o desfecho trágico, certo? Então, essa tipologia narrativa, não é? Ela tem essa característica de ser dinâmico, não é? Ele vinha de carro, parou, desceu, veio um caminhão, não viu, não deu tempo de frear, então atingiu. Ele disse a hora, ele disse o lugar, ele disse com quem. Então ele tem elementos estruturais de ser o quê? Uma narração. Na verdade, então vamos só organizar o que foi estudado hoje. Né? Nós vimos que narração, nós vimos as tipologias, as que são mais utilizadas. Aí nós vimos a narração, a descrição, a dissertação e a injunção, certo? A injuntiva. Então temos essas 4. Ainda temos a dialogal, ainda temos algumas subdivisões. Dentro dessas tipologias, nós temos gêneros textuais que vão se enquadrar na tipologia narrativa, na tipologia dissertativa, na descritiva, na injuntiva, não é? Então, e esses gêneros que vão se enquadrar em cada tipologia, ele tem características específicas. Por exemplo, a fábula é narrativa, mas ela tem características específicas para se enquadrar numa tipologia narrativa de gênero que fábula, porque tem especificidade, né? Tem características específicas para a fábula. Mas assim como vocês vão ver para crônica, conto, novela, romance, não é? Tudo isso vocês vão ver características específicas para se enquadrar nesse gênero e nessa tipologia, não é? Então, vamos organizar. A narração, nós temos que lembrar que ela tem uma estrutura, não é? Ela tem elementos, ela tem tipos de discurso, não é? Então, para se enquadrar na narrativa. Então, narrativa é narrar fatos reais ou imaginários, né? Ele tem que ter esses elementos da narrativa: fato, onde, lugar, né? Causa, motivo, consequência. Nós vimos que a estrutura dela vai ter a apresentação, vai aparecer o conflito, o clímax e o desfecho. Nós vamos ver que dentro da narração vai ter os tipos de discurso direto, indireto, livre. Então, se enquadra tudo na tipologia narrativa, certo? Bem, espero que vocês tenham gostado da aula, aprendido um pouco sobre tipologia textual. Haverá exercícios, no módulo tem informações também sobre a tipologia narrativa, mas que será cobrado, esse assunto será cobrado na primeira unidade nossa. Então, estudem, revisem. Quem não viu a aula passada, revise, que lá tem tipos de diálogos, né, tipos de discursos. Então, vocês vão aprimorar mais o conhecimento de vocês sobre esse assunto, que é bastante importante e cobrado em provas, certo? Bem, por agora, espero que vocês gostem da aula e que possamos nos encontrar, continuar nossos estudos por aqui até voltar ao normal, certo? Nossa vida cotidiana de aula, de sala de aula, certo? Então, até a nossa próxima aula.